Fala, galera! Sou o professor Fábio Araújo, sou professor de Física do QG do Enem. Vamos começar hoje mais uma aula do Física do Zero. Cara, hoje um assunto imperdível, tu vai gostar pra caramba. É um assunto que é corriqueiro no Enem, apesar de não ser diretamente cobrado. Professor, não entendi. Tu falaste corriqueiro, diz que não é diretamente cobrado. É porque nós vamos trabalhar com a estática, meu amigo. A estática é a parte da física que estuda o quê? Estuda os corpos em equilíbrio. Você entendeu? Você entendeu? Equilíbrio, cara, a gente vai aprender já já o que é. As pessoas pensam logo, né? Primeira coisa que vem na cabeça, equilíbrio. Ah, o corpo parado, o corpo estático. E não é bem assim. Um equilíbrio, não necessariamente o corpo está parado. Calma aí, tu vai já entender. Presta atenção. Nós vamos trabalhar nessa aula, principalmente, com duas habilidades, ok? Duas habilidades. Habilidade 3 e habilidade 20 do Enem. Habilidade 3 que diz que você tem que confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo e em diferentes culturas. E a habilidade 20 que diz que você tem que caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos e corpos celestes. Duas habilidades extremamente importantes do Enem. E que não estão ligadas somente à estática, elas também estão ligadas na dinâmica, elas também estão associadas à cinemática e tantas outras partes dentro da física. Gravitação, gravitação é um assunto muito bacana. Tema de uma aula futura, cara, tu vai gostar muito também. Fica ligado, tá? Fica ligado no Física do Zero, que aqui você vai aprender muito com a gente, ok? Bora começar? Vamos lá? Vamos lá. Estática é a parte da mecânica, é a parte da física, especificamente da mecânica, que estuda os corpos em equilíbrio. E, cara, quando se fala em equilíbrio, você tem dois tipos de equilíbrio, tudo bem? Tudo bem? Fica ligado. Dois tipos de equilíbrio. É o estático e o dinâmico. Vamos lá. O que caracteriza o equilíbrio dos corpos? Acompanha. O equilíbrio dos corpos, ele é caracterizado por ter força resultante igual a zero. Quando o corpo tem força resultante igual a zero. Não te esquece que força é uma grandeza vetorial. Força resultante zero. Já sei, profinho, já sei. Então, força resultante zero é quando não tem força nenhuma atuando no corpo, né? Claro que não, tá doido. Tem força atuando no corpo, sim. Tem força atuando, só que elas se anulam. A somatória das forças é zero. Entendeu agora? Quando o equilíbrio é estático, o equilíbrio vai ser estático, veja, equilíbrio, força resultante zero. Ele vai ser estático sempre que a velocidade do corpo for igual a zero. Também velocidade e grandeza vetorial. Professor, tu falaste de novo de vetorial. Força vetorial, velocidade vetorial. O que é esse tal de vetorial, hein? Vetorial, lembra lá. Vetorial é uma grandeza física que tem que ter direção, sentido e intensidade. Direção, sentido e intensidade. Direção é um ângulo, tá bom? Não vai te esquecer, um ângulo. Então seria vertical, horizontal, diagonal. Lembra? Vertical, 90, 270 graus. Lembra disso? Horizontal, 0, 180. Diagonal, entre 0 e 90. Por exemplo, entre 90 e 180. Um valor qualquer por ali. Cuidado com isso. E o sentido? Sentido é para onde? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Fica ligado nisso. Tudo bem? Tudo bem? Força e velocidade são grandezas vetoriais. Precisam de direção, sentido e intensidade. Tá legal? Quando a força resultante de um sistema for zero, ele está em equilíbrio. Quando esse sistema, esse objeto, estiver com velocidade zero, ou seja, velocidade zero acompanha, velocidade zero significa dizer que ele está parado. Se o corpo está parado, ele está em equilíbrio, e esse equilíbrio é chamado de equilíbrio estático. Boa, se você falou junto comigo, você acertou, tá bem na foto. E o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico não. Também a força resultante é zero, mas ele não está parado. Ele está no movimento chamado de MRU. O que significa MRU mesmo? Fala aí, quero te ouvir daqui, como é? Isso, se você respondeu movimento retilíneo uniforme, você acertou. Agora repara, o movimento tem que ser retilíneo. Movimento retilíneo
uniforme. Vamos lembrar só um pouquinho? Vamos lembrar? O Fabrício já falou para ti. Fabrício já falou isso, presta atenção. O que é um corpo quando ele está em movimento? É quando a posição dele muda. Então o termo movimento quer dizer muda a posição. Movimento, muda a posição. Fica ligado. Retilíneo, o que quer dizer retilíneo, cara? Retilíneo é a trajetória em linha reta. Ele anda em linha reta. E uniforme? Uniforme é algo constante, né? Exato. Quem é constante? Velocidade. A variação da posição é constante. Nesse tipo de movimento, retilíneo uniforme, um móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Espaços iguais em tempos iguais. Porque a velocidade é constante. Bora anotar? Bora anotar? Anota aí no teu caderno que eu anoto aqui. Vamos lá. Equilíbrio dinâmico, a velocidade, vetor velocidade, ele é diferente de zero. E essa velocidade, ela é constante. Tudo bem? Tá acompanhando direitinho aí? Tá? Beleza, assim que eu gosto. Vamos passar adiante? Já entendemos então o quê? Presta atenção. Que equilíbrio é quando a força resultante que atua no corpo é zero. Esse é o caso mais simples de equilíbrio, tudo bem? Claro que isso eu estou considerando um corpo pequeno, um ponto material. Daqui a pouco nós vamos falar de rotações, que eu tenho também uma outra situação. Que um corpo está em equilíbrio quando o momento resultante do corpo também é zero. Momentum também é uma grandeza vetorial. O momento, cara, ele é a situação relacionada ao giro do corpo, tá? Então ele está em equilíbrio quando ele tem, ou ele está em repouso, ou está em MRU, ou quando ele não gira de um lado para o outro. Mas deixa aqui esse giro, nós vamos ver daqui a pouquinho. Relaxa aí, segura na tua cadeira e vai ficando ligado na aula que a gente vai chegar lá. Tudo bem? Beleza? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Presta atenção, vamos continuar aqui na nossa brincadeira, tá bom? Eu estou falando de força resultante, mas bora lembrar um pouquinho da dinâmica? Para um pouco. Bora lembrar um pouquinho só a dinâmica. Vamos lá. A dinâmica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, levando em consideração a causa desse movimento. Fala para mim daí. Desde quilômetros de distância eu vou te ouvir. Fala para mim. Qual é o agente físico capaz de mudar a variação da velocidade? Fala para mim, quem é que muda a movimentação do corpo? Meu amigo, se você falou força, você acertou. Força é um agente físico capaz de produzir no corpo dois efeitos. Ou o efeito da deformação, ou o efeito da aceleração. Vamos lá. Deformação, mudar a forma, ok? Aceleração, mede a mudança de velocidade. Então, ou a força vai produzir uma deformação no corpo, vai mudar a forma dele, ou ela vai produzir uma aceleração. Beleza? Tá legal? Tá acompanhando direitinho? Vamos lá então, vamos analisar esses dois efeitos. Vamos lá? O primeiro efeito é o efeito da deformação. Na deformação, eu tenho basicamente, olha ali esse caso, olha, numa luta de boxe, um boxeador dá um soco na face do outro. O que recebeu ficou com um pouquinho machucado, né? Ficou um pouquinho deformada, mudou a forma do rosto dele. Então nós temos aí a força produzindo uma deformação. E o detalhe é que existem basicamente 4 tipos de deformação. Vai acompanhando na tua telinha que você vai se dar bem. Quais são os tipos de deformação? Tração, compressão, torção, flexão. Vamos repetir? Tração, compressão, torção, flexão. Tração, compressão, torção, flexão. Beleza? Gravou? Vamos tentar entender isso aqui? O que é a tração? É quando você puxa os objetos. Se você pega um fio, uma corda, beleza? E você puxa ela, você está tracionando. Você está produzindo uma tração. Tração é o movimento de puxar. Tá legal? E o que é então a compressão? É comprimir, é achatar. Eu estou produzindo uma compressão. Quando você pisa, por exemplo, numa bola, quando você chuta essa bola, no momento do chute, o seu pé promove uma compressão na bola. Quando você vai fazer, por exemplo, ali, olha, uma massagem cardíaca, você que quer ser médico, daqui a mais um tempo, hein? Já te imaginou ali?
Eu sei que é uma situação trágica, Deus o livre, não quero passar por isso. Mas você quer ser médico, você quer estar nessa adrenalina, hein? Já te imagina. Com física do zero você vai chegar, você vai aprender física e você vai arrebentar no vestibular. Tenho certeza disso. Um outro caso, torção. Você torce. Torcer, olha, é girar em sentidos opostos. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar andando do nada e aí pisar em falso, como a gente diz, e torcer o pé. Ixi, quem já passou por isso sabe, dói pra chuchu, dói bastante. Quando você vai lavar uma roupa, você vai lavar a mão, né? Você vai torcer a roupa, você vai espremer a roupa, que é para justamente sair o líquido, para ela poder ficar um pouco menos molhada e você estender no varal aí melhor. Torção. Tá bom? Torção, não precisa torção. E a última, flexão. O que é flexão? Flexão é dobrar. Você vai fazer uma flexão de braço, você vai dobrar, você vai flexionar o joelho. Olha aqui, ó, flexionar o joelho. Você está dobrando. Tudo bem? Tá acompanhando direitinho aí? Tá beleza? Vamos continuar? Vamos só relembrar. Deformações são quantas mesmo? 4. Quais são as 4? Tração, compressão, torção, flexão. Gravou? Beleza. Vamos para um outro efeito? O efeito da aceleração, da mudança de velocidade. A força, quando produzida no corpo, quando é feita no corpo, ela pode gerar uma aceleração. Pode. Cuidado, tá? Cuidado. Ela pode gerar uma aceleração. E aí vem a segunda lei de Newton. Tá lembrado da segunda lei de Newton? Que o Fabrício deu para ti já em dinâmica? Ei, lei de Newton, procura na playlist lá. Leis de Newton. Professor Fabrício já falou isso com maestria para ti. Vamos lá? Vamos lembrar. O que diz a segunda lei de Newton? A aceleração, veja, a aceleração que um corpo adquire é proporcional à força resultante que lhe é aplicada. Então quer dizer, quanto maior a força, maior a aceleração. Menor força, menor aceleração. Mas peraí. E se eu não tiver força, hein? Meu filho, se você não tem força resultante, então você não tem aceleração. Lembra aquele caso que eu te falei no começo de equilíbrio? Quando eu tenho o caso de equilíbrio, a força resultante é igual a 0. Se a força resultante é 0, a aceleração é 0. Olha, tudo faz sentido, cara, tudo faz sentido. Força resultante 0, aceleração 0, movimento MRU, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Rega, aqui no Física do Zero você arrebenta, não tem para ninguém. Vamos continuar? Vamos lá? Presta atenção. Unidade de força. Importante, porque a unidade é quem vai justamente representar a força para você, né? Uma grandeza. Unidade de força no sistema internacional, se você lembra bem, no sistema internacional conhecido como SI, é o Newton, representado por N maiúsculo, nome de pessoa, hein? Ei, maluco, pelo amor de Zazá, não vai colocar N minúsculo, pare com isso, pode parar que não pode não, hein? Ai. CGS significa centímetro, grama, segundo, tá? Centímetro, grama, segundo. É isso que significa CGS, centímetro, grama, segundo. A unidade de força no CGS é o DINA, DYN. Tudo bem? Tá acompanhando? Tá acompanhando direitinho aí? Posso continuar? Sistema técnico, olha lá, sistema técnico. Vou já te explicar isso aqui que é importantíssimo. É o quilograma-força. Um detalhe interessante, algumas pessoas colocam quilograma com o K maiúsculo, quilograma e o F maiúsculo. Não é bem assim não, tá bom? Representação correta é o K minúsculo e o F minúsculo. Tudo bem? É porque o quilo ele é um múltiplo. O quilo, só o quilo, ele vale 10 elevado à terceira. Ei, 10 à terceira é 1000. 10 à terceira é 1000. Então, 1 quilograma são 1000 gramas. Tudo bem? 1 quilograma são 1000 gramas. Tudo bem? Tudo bem aí? Beleza. Olha lá. Um DINA corresponde a 10 a menos 5 newtons. Um DINA, 10 a menos 5. Nem te preocupa em memorizar isso, porque normalmente na questão vem. O que não vem é o sistema técnico. Esse você tem que saber. 1 kgf vale aproximadamente 9,81 newtons. Nós podemos arredondar, porque nós consideramos no ensino médio, lembra disso?
gravidade igual a 10, gravidade igual a 10, então eu posso dizer, arredondando, que um kgf é igual a 10 newtons. Por que eu estou te falando isso? Eu vou sair um pouquinho rapidamente aqui dessa estática, eu quero te fazer uma pergunta. Presta atenção na minha pergunta, hein? Te liga em mim, te liga na minha pergunta. Quando você sobe numa balança, opa, subi na balança, aquela balança da farmácia, em alguns supermercados também tem, aquela balança de pressão, tá bom? Aquela balança de pressão. Quando você sobe na balança, o que você mede lá? Quando vai aparecer um valorzinho no visor, né? Valorzinho no visor. O que você está medindo ali, hein? O que você está medindo? A massa ou o peso? Vai, quero te ouvir. Quando você sobe na balança de pressão, quando você sobe lá, fica em pezinho lá, olha no visor. O que está marcando ali? A massa ou o peso? Fala. Ah, se você falou massa, errou. Ah, mas se falou peso, também errou. Desculpa, mas errou. Ih, profinho, o que eu vou fazer então? Quando eu subo na balança, eu meço o quê? Você mede a força de contato. Essa força de contato, ela tem um nome. Ela é chamada de reação normal. Ah, entendeu? Ela é chamada de reação normal. Acontece, meu amigo, que quando a balança está parada, já estudei isso, parada, equilíbrio estático. Quando ela está parada, equilíbrio estático, a força resultante é 0. Aí, nesse caso, você está em pé? Então, peso para baixo, normal para cima. Lembra? Já estudou isso lá com o Fabrício. Dinâmica, as forças todinhas. Peso para baixo, normal para cima. Como o sistema está em equilíbrio, peso é igual a normal. É por isso que as pessoas cometem esse equívoco, achando que você está medindo o peso ou está medindo a massa. Não, você mede o contato. Tanto que o valor da balança, ele pode ser alterado. Por exemplo, se você coloca uma balança dentro de um elevador. Se o elevador sobe acelerado, o valor indicado muda. Se o elevador desce acelerado, o valor indicado muda. Então, se o valor muda, cara, é porque você não pode medir a massa. A tua massa não muda quando o elevador sobe. Então, quando o elevador sobe, você fica mais gordinho. Quando ele desce, você fica mais magrinho. Claro que não, né? Quem dera, a gente parava de fazer dieta, né? Porque eu também estou precisando. Já parava de fazer, andava só de elevador. Para com isso. Não é assim, não. Tá legal? Beleza, mas vamos lá. Isso aí é um tema num bloquinho futuro. A gente vai bater um papinho legal sobre isso, tá? Vamos dar continuidade? Vamos lá? Casos de equilíbrio. Coloquei para ti 2 casos. É quando eu tenho forças em sentidos opostos. Toda vez que eu tiver um bloquinho, um objeto, um corpo, uma pessoa, não importa, qualquer coisa, em que eu tenha forças atuando nesse corpo e essas forças estejam em sentidos opostos. Oposto é uma, por exemplo, aqui, olha só, olha aqui, ó, tem um bloquinho, uma puxa para a direita com uma força F e outra puxa para a esquerda com uma força F. Pronto, tá aí, ó, sentidos opostos, mesma direção, horizontal, mas sentidos opostos. Tudo bem? Mesma direção, sentidos opostos. Ah, tá. E aí, quando isso acontecer, a soma das forças de um lado é igual à soma das forças do outro lado. Olha esse exemplo que eu coloquei para ti. Um carrinho, 2 pessoas puxando para a esquerda, 3 pessoas puxando para a direita. Para esse carrinho ficar em equilíbrio, eu tenho que afirmar que força 4 mais força 5, ou seja, os 2 garotos da esquerda estão puxando com a mesma intensidade que a força 1, a força 2, a força 3, ou seja, os 3 garotos da direita. Ah, mas prof, não entendi. Não, porque se eu tenho 3 garotos, não deveriam puxar mais forte? Não, isso depende da intensidade da força deles. Não é verdade? Olha, vou te dar um exemplo de alguns professores que você tem. O Fabrício, por exemplo. O Fabrício é um cara forte. Claro que não mais forte que eu, sou mais forte. O Sacramento também é um cara forte, mas não mais que eu, sou mais forte que eles. Imagina a situação. O Fabrício e o Sacramento puxando um bloquinho para a direita e só eu puxando para a esquerda. Eu ia conseguir ganhar deles? Provavelmente não. Mas eu vou dizer que sim, eu vou dizer que não, vou dizer que sim, claro, né? Eu puxo para um lado e os 2 puxam para o outro. Se por um acaso eu aplicasse a mesma força que os 2 juntos, então o bloquinho, então a corda ficaria em equilíbrio.
Equilíbrio, por que equilíbrio? Porque a força resultante que atua no corpo é zero. Você lembra dos casos de força resultante, hein? Eu estou falando de força resultante aqui. Você está lembrado? Você está lembrado? Bora lembrar então? Bora, bora. Se eu tenho duas forças na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma. Mesma direção, mas sentidos opostos, subtrai. Se estiverem perpendicular, direções diferentes, né? E perpendicular, uma para cima e outra para a horizontal, para a direita ou para a esquerda, não importa. Se forem perpendicular, você usa o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado igual a F1 quadrado mais F2 quadrado. Beleza? Beleza? Vamos acompanhar? Beleza, bora passar então. Olha aqui, ó. Forças em sentidos opostos, lembra? Soma das forças em sentidos opostos são sempre iguais. Para o sistema ficar em equilíbrio, forças em sentidos opostos são sempre iguais. Bora aumentar um pouquinho o nível? Dá para aumentar? Hein? O que tu acha? Bora aumentar? Dá para aumentar? Olha lá, te segura, hein? Te segura. Se não entendeu, para aqui. Stop. Aperta lá o pause. Aperta o pause, vai para a tua apostila que você já baixou, dá uma lida, dá uma olhada, legal? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, só continua a partir de agora, se você estiver bem focado, bem centrado no assunto, hein? Agora o bicho vai pegar. Sabe por quê? O segundo caso é o caso da decomposição das forças. É quando eu tenho forças em direções totalmente diferentes. É o método das projeções. Aqui tem que tomar muito cuidado. Porque aqui envolve uma matemáticazinha mais chata, mais detalhada. Mas a propriedade, a lei é a mesma. Força resultante igual a zero. Ou seja, forças em sentidos opostos são iguais. Forças em sentidos opostos são iguais. Vamos lá? Bora começar a brincadeira? Preste atenção para cá. Quando eu tiver um caso como esse aqui apresentado na minha figura, veja, eu tenho um bloquinho preso em 3 fios. Tudo bem? Preso em 3 fios. E esses fios estão presos, sei lá, no teto, por exemplo, numa haste, não importa. Estão presos em cima. Um está formando um ângulo alfa, é o da direita, formando um ângulo alfa com o teto, por exemplo, e o outro está formando um ângulo beta. Eu coloquei alfa e beta para dizer que eles são diferentes. Claro, claro, claro. Podem ser iguais. Tudo bem? Lógico e evidente. E se forem iguais, fica mais fácil. Mas eu vou colocar um caso deles serem diferentes, que eu quero mesmo é que o teu concorrente não saiba. E só você vai saber. Fica ligado. Quando isso acontecer, e eu quiser saber um caso de equilíbrio, nós já sabemos que a força resultante do sistema é zero. Isso quer dizer que todos os pontos desse corpo têm resultante nula. Resultante, não é força nula, rapaz. Presta atenção. Não é a força que é nula, é a resultante das forças é que é zero. Tudo bem? Já que o sistema todo tem uma resultante zero, você pode escolher qualquer ponto para estudar. Mas não seja bobinho, não. Você vai escolher um ponto. Porque assim, a vida é feita de escolhas, certo? Ok? Se você escolher o caminho mais difícil, você vai ter, claro, situações mais difíceis. Se você escolher um caminho mais fácil, você vai ter situações mais fáceis. Se você escolher um ponto errado, você até chega na resposta, mas você vai ter muito mais trabalho. Conselho que eu te dou, escolha o caminho mais simples. Professor, mas eu sempre quis escolher o caminho mais simples. E aí, como é que eu faço? O meu sonho é saber qual é o mais simples, então eu vou te falar agora. Eu vou realizar o seu sonho agora. O que você vai fazer? Você vai olhar para a figura. Ah, tá, já olhei. Estou olhando, professor, cego não sou, estou olhando. Beleza. Tu vais escolher nesta figura um ponto que concentre o maior número de forças, que concentre o maior número de fios. Você entendeu? Notoriamente, você percebe que é este pontinho bem aqui, ó. Este ponto é onde você tem concentrado o maior número de forças. Ah, então marca ele. Marca ele, tá bom? Então eu vou mudar aqui a cor da minha caneta, presta atenção. Eu vou colocar as forças que atuam no meu sistema, tá legal? Naquele pontinho vermelhinho que nós já escolhemos, hein? Vamos lá. Esse bloquinho que você está vendo, bonitinho, está puxando para baixo. Olha aqui, ó, que bonito. Está puxando para baixo este ponto.
Como é uma força feita num fio, nós já sabemos que a força feita no fio, ela é chamada de tração. Como são 3 fios, eu vou chamar isso aqui de tração 1. Tudo bem? Tá acompanhando bonitinho aí? Esse outro fio aqui, ó, olha aqui, ó, tá puxando o bloquinho, tá puxando o pontinho para cima. Olha aqui que bonito, ó, ó. Também é um fio, então eu vou dizer que é uma tração 2. Está acompanhando bonitinho aí? Aqui, ó, outro fio, outra tração. Olha aí, acompanha, te liga, hein, te liga. Aqui eu tenho outra tração. Como é um outro fio, outro ângulo, eu vou chamar de tração, vou colocar aqui, ó, tração 3. Pronto, bacana, profinho. Coloquei as forças. E agora? E agora? E agora, cara, elas têm que ficar na mesma direção, entendeu? Só sentidos opostos. Eu tenho que colocar forças na mesma direção. Porque a condição de equilíbrio é que a força resultante seja 0. Para a força resultante ser 0, eu tenho que ter forças em sentidos opostos. Mesma direção, mas sentidos opostos. Esses sentidos são diferentes, cara, não dá. Então o que eu faço? Eu vou produzir uma decomposição dessas forças que não estão no mesmo eixo. Tudo bem? Vamos lá. Vou mudar de novo aqui a cor da minha caneta, hein? Verde. Vamos lá. Traço os eixos cartesianos. Vamos lembrar eixo cartesiano? Na vertical. Ih, ficou meio tortinho, mas vamos lá. Você vai entender, hein? E o eixo da horizontal. O eixo da vertical, ele é chamado de eixo Y. O da vertical é o eixo X. Ah, beleza. Lembrei o ensino fundamental. Vertical, eixo Y. Horizontal, eixo X. Tá bacana, tá bacana. Tô entendendo. Aí tu vais olhar, esses são os eixos padrões que eu vou querer trabalhar. Tudo bem? Tu vais olhar se tem alguma força, tá, que não esteja passando nem pelo eixo Y, nem pelo eixo X. Entenda. Ela não tem que passar nos dois ao mesmo tempo, né? Claro. Ela pode passar ou por um ou por outro. Tem alguma força que não está passando pelo eixo Y? Ou pelo eixo X? Tem. Você é uma pessoa observadora. 2 forças não estão passando. Estão na diagonal. Na diagonal. Quem são as 2 forças? T2 e T3. Aí o que eu faço? O que eu faço é simplesmente projetar. Projetar é lançar, é jogar as forças para cada eixo. Vamos fazer isso? Ó, vou jogar um pedaço dessa força aqui. Vou mudar aqui de novo a caneta. Caneta. Vou colocar o amarelinho, ver se fica boa para você enxergar. Presta atenção. Eu vou pegar o T2 e vou projetar ele para a horizontal. Ih, ficou muito fraquinho. Ficou fraquinho. Tá? Não, eu vou apagar porque ficou fraquinho, não ficou legal. Vou colocar uma outra cor para você enxergar aí na sua tela melhor, tá bom? Vou colocar esse aqui, esse azul mais escurinho, ó. Então, projeto ele aqui, veja, ficou melhor, né? Você está enxergando melhor. Essa projeção ela é chamada de T2 no eixo X, por isso T2X. T2X porque é o T2 no eixo X. É o T2, é aquele T2 jogado no eixo X. Vou fazer a mesma coisa para o eixo Y. Olha lá vai ele. Aqui no Y é chamado de quê? De quê? Bom, se no X é o T2X, deixa eu pensar, no Y é T2, Y. Pronto. T2X, T2Y. Vai fazer a mesma coisa no 3. Joga lá, T3 para a horizontal. Quem é na horizontal? É o T3X, joga um pedaço dele para a vertical. Vai ficar meio grudadinho aqui, mas vai dar para a gente fazer. T3Y. Pronto, agora sim, meu garoto, minha garota. O que tu vais fazer aqui? Agora que você já tem as forças nas mesmas direções, só que sentidos opostos, você vai aplicar a condição de existência do equilíbrio. Equilíbrio. Qual é a condição de equilíbrio mesmo? Fala para mim que eu quero te ouvir daqui de Belém do Pará. Fala para mim. Força resultante é igual a 0. Forças que estão em sentidos opostos são iguais. Fala para mim. Vamos lá. No eixo Y. Eixo Y. Quem são as forças que estão no eixo Y? Eixo Y. Em sentidos opostos.
Sentidos opostos. Olha para lá, eixo Y. Esquece o X, esquece. Não existe, não existe. Te concentra no Y. Sentido oposto. Quem está aí? Quem está? T1 está para baixo, né? Só ele que está para baixo. É igual, quem é que está para cima? Quem está para cima? Está o T2Y. Só? Só o T2Y? Só? Não. Mais o T3Y. Pronto, está aqui, pronto. Está aqui, ó, a minha condição de existência de equilíbrio no eixo Y. Ah, tá, professor, estou quase entendendo. E o eixo X? Fala para mim aí, vamos lá? Quem é que está no eixo X em equilíbrio? Sentido oposto, igual. Sentido oposto, igual. Força em sentido oposto, igual. Quem está aí? É o T2X, que é igual a quem? Igual a quem? T3X. Pronto. Agora, só toma cuidado com um detalhe. Quem é esse tal de Y e esse X? Isso aí é a parte mais complicada. Mas vamos lá na matemática. Se aqui eu tenho um ângulo beta, ângulos alternos internos, lembra? Duas retas paralelas, olha aqui, olha, paralela, aqui, ó, duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Eu tenho o caso de ângulos alternos internos. Se aqui é beta, dentro é beta, fora vai ser o quê? Beta. Aqui, se aqui é alfa, dentro do triângulo é alfa, aqui fora vai ser o quê? Alfa também. Ângulos alternos internos. Vamos calcular aqui rapidinho para a gente fechar essa brincadeira? Quem é o T2X, o T2Y? Vamos lá? Vamos lá? Eu vou te dar uma maneira bem fácil de você ver quem é o X, quem é o Y, tá bom? É uma maneira rápida, você não pode perder muito tempo na prova. Então vamos lá, para uma maneira rápida, tudo bem? Se você quiser usar a trigonometria do triângulo retângulo, vai fundo, velho, vai fundo que você vai se dar bem. Se não, faz assim, olha essa manha aqui, ó. T2X é o T2 que está colado no beta, colado com o beta, está com o beta. Então é o T2 colado. Colado é cosseno de beta. Já o T2Y está sem o beta, sem o beta. Não tem beta. Sem o beta é o T2 seno de beta. Você entendeu? Você entendeu como é que é? Com beta, cosseno. Sem beta, seno. Só para fechar, rápido aqui, ó. T3x, vamos lá? Vai ficar assim então, ó, T3x, T3y, vamos lá? Quem é o T3x? T3x é o T3 que está o quê? Colado no alfa, então é cosseno de alfa. E o T3y, acompanha no teu desenho, acompanha, dá o pause, acompanha. T3y é o T3 sem o alfa, não tem alfa, sem alfa. Então é seno de alfa. Ah, quando você faz isso, você arrebenta. Galera, a gente vai dar agora uma pausazinha, rapidinho. Eu volto, vou fazer uma questão legal para você ver como é que isso aqui funciona. Tudo bem? Um beijo, segura aí, hein?